Oi, tudo bem? Eu vim falar com você sobre pertencimento. A Bíblia nós temos um texto em 1 João, capítulo 4, versículo 6 que diz: Nós somos de Deus. Sim, nós somos de Deus. Deus quer que nós pertençamos a Ele. O ser humano, no modo geral, ele quer pertencer a algum grupo, quer pertencer a uma galera, quer pertencer a alguma etnia, quer fazer parte de alguma coisa. E mesmo quando ele não quer fazer parte, ele faz parte do grupo de que não quer fazer parte. Acabamos pertencendo a algo. E na Bíblia nós temos vários personagens que pertencem a Deus e fazem-nos entender isso. No capítulo 1 do livro de Mateus, nós começamos com uma genealogia. As genealogias geralmente elas são chatas de se ler. Geralmente nós não compreendemos por que delas estarem ali. Mas quando nós entendemos a necessidade, a importância da genealogia, aí nós vemos que faz todo sentido elas estarem ali. E no capítulo 1 do livro de Mateus começamos com a genealogia de Jesus. Da genealogia de Jesus nós temos vários personagens, e entre esses personagens nós temos 5 personagens, e são mulheres estas que não deveriam, moralmente falando ou religiosamente falando, elas não deveriam fazer parte deste grupo, mas fazem parte do grupo, e nós vamos entender, quando Deus nos faz entender por que elas estão ali. Elas estão ali porque em algum momento as pessoas que deveriam se importar, as pessoas que deveriam entender que a palavra de Deus deveria continuar, elas não entendiam isso ou negligenciaram isso. E nós começamos, a primeira mulher ali é Tamar. Tamar é uma mulher pagã que conheceu a Deus, conheceu a promessa que Deus havia feito a Abraão por intermédio dos filhos de Judá. Ela se relaciona com eles e no fim da história, ali resumindo, ela se casa com Judá. E ela dá continuidade à descendência de Judá, ela dá continuidade à descendência de Abraão, e a partir dela também Deus dá continuidade à promessa que ele havia feito a Abraão. Mais para frente nós temos Raabe. Raabe é uma mulher pagã e ainda mais, é prostituta. Ela é de Jericó. O povo de Israel vai entrar em Jericó, vai destruir Jericó, e Raabe ela acolhe 2 dos espias que foram até Jericó entender o contexto físico da cidade, a estrutura física da cidade, para quando o exército de Israel entrasse, toda a cidade fosse destruída e não ia sobrar nada. Mas ela acolhe esses 2 homens e recebe da parte deles uma promessa de que eles iriam poupar a vida dela e de toda a família dela. Na cultura, na tradição judaica, na Bíblia nós não temos isso, mas na tradição judaica diz que Raabe se casou com um dos generais do exército de Israel. E esse general era da tribo de Judá. Olha aí que legal, ela dá continuidade também à história do povo de Deus. Mais pra frente nós temos a história de Ruth. Mais uma vez, uma mulher que não deveria, religiosamente falando, fazer parte desta promessa. Mas agora ela é introduzida na história porque ela se casa com um dos filhos de Noemi. Mais pra frente, infelizmente, ela perde o seu marido, ela se torna uma viúva e ela volta com sua sogra para a cidade, para Belém. Lá para Belém, e aí ela se relaciona com um dos primos de Noemi, chamado como Boaz. E ela dá continuidade à história mais uma vez. Ela se torna o que? A bisavó do rei Davi. E então ela entra na história. E falando do rei Davi, nós sabemos da história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era muito amigo de Deus. Mas ele teve os seus pormenores, ele teve os seus momentos baixos da história. E em um dos seus momentos baixos ele se relacionou com uma mulher, ele teve uma relação extraconjugal. E nessa relação extraconjugal, ele se relacionou com uma mulher chamada Betseba. Betseba e seu marido Urias, eles foram para morar ali com o povo de Jerusalém. Eles eram pagãos, mas Urias se alistou no exército de Israel. E aí ele acaba se naturalizando um judeu. E ela, agora, Urias, enquanto está na guerra, nós sabemos da história, Davi acaba se relacionando com essa mulher. Eles entram em pecado, estão na condição de pecado, mas Deus age de misericórdia. Lá na frente nós conhecemos a história e ela dá continuidade a essa genealogia também. E aí por fim nós temos uma outra mulher, Maria. Maria era ainda uma adolescente, uma menina, e ela recebe da parte de Deus a missão de ser mãe de Jesus. Imagine, ela era uma jovem, uma adolescente prometida em casamento para José, e ela não poderia ser encontrada grávida, uma vez que ela ainda não era casada. Qual seria o destino dessa menina? Ela seria apedrejada certamente, mas ela
Deus resolveu toda a situação. Deus havia prometido para ela que faria dela também uma mulher abençoada. Ela era uma mulher imaculada, ela era bendita entre todas as mulheres, ela era bendita e Deus não ia desamparar. E ela agora se torna mãe de Jesus. Ela pertence à genealogia de Jesus. Se você quiser se aprofundar na história, você tem essa oportunidade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, resumindo a situação aqui. Você pertence a Deus. Deus quer que você pertença a Ele. Independente do que você esteja fazendo, independente do que você tenha feito, independente de qual caminho você tenha trilhado, quão distante você tenha ido dos propósitos de Deus, Deus quer que você pertença a Ele. Ele te ama. Ele te ama de tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus para que você tivesse essa oportunidade de pertencer a Ele. Ele te ama, Ele quer que você pertença a Ele. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus te ama. Deus quer você perto dEle.